seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ensino em 3 meses uma formação que vai te levar a faturar 30 mil reais todo mês. Meu nome é João Ralo, eu sou empresário, empreendedor e especialista em plano de saúde. E hoje nós vamos falar sobre crenças sobre a profissão de vendedor de plano de saúde. Boa noite, Zé! E aí, João, tudo bem? Saudade de você tava viajando, né, meu irmão? É isso aí, rapaz. Estava descansando um pouco. A gente deixou um monte de vídeos gravados, porque o Zé foi dar uma viajada, foi dar uma curtida, foi pra Turquia, né, Zé? A Turquia foi um país maravilhoso, viu? Eu só não fui porque todo o comprometimento aqui com vocês, gravações de vídeo, enfim. Mas uma coisa legal, né? A nossa profissão permite você trabalhar de qualquer lugar do mundo, não é, Zé? Inclusive, nós fizemos lives, reuniões de trabalho com Sul América, com Porto Seguro, com Bradesco. Fiz tudo de lá, uma boa. Qual é o horário? 4 horas, muito bem. Parava tudo, meia horinha, 1 hora e depois voltava a viajar. Muito legal, muito legal. Mas nós estamos aqui para falar sobre as crenças do que é a profissão de um corretor de plano de saúde, José. Porque, na verdade, inclusive, hoje, nós estávamos com uma pessoa que está passando por, não dificuldades, mas que está tendo uma vida complicada profissionalmente. E um amigo de muitos anos... Na verdade, ele é meu compadre, ele é padrinho da minha filhota, da Ana Carolina. E aí, a gente batendo papo com ele, né, explicando o que a gente poderia fazer para ajudar, né, que existia um curso e tal. E a gente percebeu que ele estava com vergonha de falar para as pessoas e de se assumir como um vendedor de plano de saúde. Vendedor de plano de saúde, graças a Deus e amém. Não, e assim, e aí a gente resolveu fazer um vídeo sobre isso. Isso é muito sério. Pô, é um assunto assim? muito sério. E na verdade, eu venho acompanhando a trajetória dele. Ele trabalhou cristiano, né? Mineiro, gente boa pra caramba. Foi papai agora. Né? A Sofia. Exatamente, está com 40 dias. E ele trabalhou com os pais no comércio, tá? E depois ele saiu do comércio e foi para as grandes empresas. Trabalhou como gerente, como diretor, a vida inteira. Trabalhou na Fiesp. Né? Trabalhou como gerente comercial da Fiesp por 10 anos. Uma das configurações que ele fez. Exatamente. E aí, cara, ele tá naquele momento, naquela entre-safra. Ele não tá feliz no que ele tá fazendo, não tá ganhando aquilo que ele precisa. Dentro da carreira de profissional em empresas, ele criou uma carteira impressionante de possíveis clientes. A gente olhou para ele e falou, meu Deus, você está com um ativo para ficar fantástico, muito rico na área de venda de plano de saúde. E hoje a gente bateu um papo, almoçou com ele e percebeu o que você falou. O cara tava com vergonha. Mas como assim, né? Gerente comercial da Fiesp. Eu falei, cara, você tem na mão 4, 5 mil empresas, que é um ativo poderosíssimo para ganhar muito dinheiro. Fora o relacionamento. Vendedor de plano de saúde. E fora a carteira de médicos que ele tem. Família de médicos. Mas é interessante. Não é só ele que tem esse tipo específico, esse conjunto de crenças. Exatamente. Nós também tínhamos. Aliás, me conta, a gente lembrou agora, scriptando aí o que a gente ia falar, né, Zé? E você lembrou da sua primeira venda de plano de saúde antes de a gente voltar a trabalhar junto. Você lembra disso? 2001. Me conta isso. 2001. Olha 2001. Olha aí. A minha irmã, que era casada com uma pessoa da área de plano de saúde, corretor de plano de saúde, me ligou, falou, pô, Zé, você tá morando em Alphaville, né? Você conhece tal lugar assim? Assim, eu falei, o Residencial 5, claro que eu conheço, tá aqui do lado e tal. Assim, você não quer ir comigo? Eu falei, mas para fazer o quê? Para vender um plano de saúde, já tá mais ou menos, só precisa ir lá e explicar algumas coisas. Eu passo aí, te mostro e tal. Na verdade, ela queria a sua presença como segurança, porque você até então não sabia nada de plano de saúde. Nunca nem tinha ouvido falar. Olha que interessante. E ela falou o seguinte, se vender, a comissão é minha. É sua. Isso. Eu falei, então tá bom, vem até. É só para ir junto? Eu vou, antes a gente conversa, eu te explico um pouco o que é. Bom, ela
Ela sentou no escritório, me explicou, fui junto com ela. Cheguei lá, na hora, o cara já fez o cheque. É um advogado, né? Um advogado que tinha ele tinha uma formação para entrar para a OAB. Isso. Para passar na OAB. Perfeito. Porque você sabe que o advogado ele sai da faculdade com bacharelado e depois precisa passar na OAB para realmente receber o cartão a da ordem OAB, para começar a trabalhar em si. Perfeito. Exato. E aí ele tinha isso ali no Centro Comercial de Alphaville, né? Que ele dava essas aulas para quem queria passar na Ordem dos Advogados do Brasil. Fui com ela, cheguei lá, ela me explicou primeiro ali rapidinho, cheguei, mostrei para ele e tal, expliquei o que era, ele já sabia o que queria também, porque em Alphaville some, né? E aí cheguei lá, levei o carnê, Na verdade, eu lembro bem dessa época, né? Eu comecei a trabalhar um pouco depois, mas a gente ainda pegou essa etapa, quando a gente assumiu a profissão. Eu já que era o contrato. O contrato. Preenchi o contrato na hora, ela tinha me explicado o que era. Ela estava junto, mas ela não é dessa área mesmo de vendas, né? E aí ela pegou, eu preenchi tudo, ele assinou, na hora ele já fez o cheque. Porque no contrato tinha que relacionar o cheque. Relacionar o cheque, tinha um destacável que era o recibo dele. Entregou para ele, pegou o checão bonito, né? Nessa época pegava o cheque. Isso. Né? Lembro que era assim, R$ 1.400, 2001, quer dizer, 7, 8 mil reais hoje. Dinheiro de hoje, depois de 21 anos. 21 era anos. ele e a esposa, eles já tinham uma idade então um pouco mais cara, e 2 filhos que já tinham uns 20, 21 anos. Eram 4 pessoas, é mais ou menos isso, porque era um plano bom, né? Era um plano de categoria B ou A, mas isso não importa. O que importa é o que vem depois. Peguei aquele cheque, fui e meteu no bolso. Botei na conta e realmente compensou, tudo bonitinho. Mas desculpa te cortar, só para ficar bem claro para o pessoal, há dinheiro de hoje uns 7 mil reais. Sim. Maravilha. Quanto tempo durou a reunião? Não durou. 1 hora? 40 minutos? Uns 40 minutos. Em 40 minutos faturou 7 pau. É, beleza? Deduzo que você foi atrás para se aperfeiçoar na profissão. Não fui. Por que, Zé? Então, era isso que a gente estava discutindo. Exatamente. Com certeza são crenças que a gente tem, e eu tinha, porque quando a minha irmã começou eu fiquei sabendo que o meu cunhado começou a trabalhar com isso, falei, putz, mas vendedor de plano de saúde, será que esse cara não arruma uma coisa melhor? Pô, ele tinha uma lanchonete, achando que era melhor ter uma lanchonete onde ele trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, no final do dia não via nada e achando que aquilo era melhor. E você é a mesma coisa, porque você também vinha do ramo de bar e restaurante. Exatamente. Bom, eu sou um empresário, né? Eu sou um empresário sem dinheiro no bolso, até parece música do Legião Urbana, né? Mas em 40 minutos, 7 pau no bolso e você não foi atrás. Não fui atrás. Cara, que não fui atrás. Aliás, depois disso, o meu negócio não foi bem e eu tive que fazer várias coisas para cobrir receita, para gerar receita. Só que você não lembrou em nenhum momento de vender. Apaguei a coisa que mais me deu dinheiro em menos tempo. Crença é isso, né? Você coloca uma coisa na sua cabeça, aquilo fica uma verdade pré-estabelecida e acabou. Filtra qualquer coisa. E quais são essas crenças, João? Exato. O que a gente pode levar de tudo isso, né? Pode tirar de tudo isso para passar para a audiência? Eu já falei em vários vídeos, né? Eu não vou falar de novo, senão o pessoal vai começar a dizer que eu conto a minha história, mas comigo não foi diferente, Zé. Primeiro, esse negócio apareceu quando eu tinha 18 anos, e do jeito que apareceu eu saí correndo. Né? Não quis nem Não quis Foi nem trabalhar saber. no banco ganhando um saláriozinho safado. Não quis nem saber. E sempre, sempre, sempre que eu encontrava o seu ex-cunhado, eu olhava de cima para baixo e me classificava da seguinte maneira. Eu lembro, cara. Eu sou um empresário e esse cara, para não falar, falar que ele é um bosta, né? Porque picareta, né? A ideia que se tem é de picaretagem. Primeiro, acho que quando a gente fez a mudança de chave, que a gente vai contar essa história toda, a primeira coisa que a gente enxergava que era um subemprego. Então, a primeira coisa que a gente já conversou era que aquela pessoa que não deu certo em absolutamente nada na vida, não tinha uma formação,
caía nisso daí e é isso, né? Esse é o primeiro ponto. Ia fazer o que tinha, né? Exatamente. Como se fosse uma coisa que não servia para nada. Não. Mas a receita era absurda. Sim. Porque o que eu demorava, às vezes, 15, 20 dias para ganhar, 40 minutos, pá. E apaguei completamente isso e fui fazer outras coisas que não me davam isso por mês. Além disso, o status, né, Zé? A gente sempre pensa no seguinte, eu quero ter um status para dizer que eu faço para os meus amigos, para os meus colegas, para minha família, e eu tinha vergonha de falar que era um vendedor de plano de saúde, né? É verdade. É verdade. Isso até 10 anos atrás eu tinha vergonha, como você também tinha. Não tenha dúvida, porque o que a gente acaba bloqueando várias coisas é porque você fica preocupado como os outros te veem. Sem analisar. Olha que loucura isso. Você, por uma crença, não foi a fundo no entendimento do negócio que gerou uma renda altíssima para você em menos de 40 minutos. A crença faz isso. Qual seria a prudência que você teria que ter? Parar e... Minha irmã, me explica tudo que eu quero entender. Exatamente. Isso seria um mínimo. Não, eu simplesmente nunca mais fui atrás dela para perguntar nada, do meu cunhado, nada. Apagamos completamente. É verdade. Mas essa experiência ficou lá. Então tinha uma semente plantada ali que a qualquer momento ela teria que brotar, porque era de uma potência incrível, né? E o que a gente pode falar para os nossos alunos? Como é que a gente desmistificou essa crença, José? Como é que você entendeu que isso não era verdade na sua cabeça? Não, eu acho que até... Antes disso? Tá. Até a gente... Você está falando quando que a gente resolveu assumir... Eu acho legal para mostrar para o pessoal a nossa jornada entre ter uma crença e desconstruir essa crença, entendeu? Ou a gente pode desconstruir tudo depois, também tanto faz. Não o que for melhor. A própria história vai acabar construindo isso. Mas quando o meu cunhado me ligou e falou, poxa, eu estou com uma oportunidade de montar uma corretora em Alphaville. Você não quer ouvir, não quer que eu te mostre e tal? Vamos montar uma corretora aí em Alphaville? Pô, eu já tinha aquela semente. Agora eu entendi, porque a minha primeira reação foi falar, você veio me dizer, porque a gente faz tudo junto. A gente estava no bar e restaurante, eu falei para você, Zé, eu não vou nem ferrar. Eu não quero saber disso. Aliás, eu nunca te contei essa história. Agora você está me contando. Agora eu entendi a tua coragem. Entendi. Mas você tinha já tinha uma semente. E por essa semente, você fez uma articulação. Pô, ganhei. Não ouvi o cara. Eu não tinha nenhuma referência de nada. Sim. Então, por isso que você falei que não. Continuava com as crenças. As minhas crenças, o tempo, a entrada de dinheiro, né? Ou seja, uma receita poderosa. E a gente sempre teve uma ideia de transformar qualquer coisa numa coisa correta, uma coisa com processo, uma coisa profissionalizada. Você falou uma coisa muito legal, né? Nós aprendemos isso com os nossos pais. Com teu pai de bendita memória, que não está mais com a gente, o meu, que está com a gente. Mas eles sempre mostraram que a gente tinha que ter muito empenho, muito trabalho e transformar aquilo no melhor em todos os aspectos. Em processo, em potencial de venda, fazer aquilo acontecer, não trabalhar de qualquer jeito. A gente aprendeu isso, né? Dedicação para fazer o melhor possível dentro daquilo. Isso eu falei, eu vou ouvir, porque, cara, isso já ficou assim, uns 10 anos para trás, mais ou menos. Já tem quase 12 anos. Eu digo 10 anos depois. Depois daquela memória. Exatamente. Então, quando ele veio e apresentou, tal, a gente deu andamento, né? Entendemos a potência que é isso em geração de renda. Sim, a gente teve algumas provas, fomos em alguns eventos, vimos a riqueza e falamos. Não, e também, não sei se você lembra, mas nós aceitamos a proposta dele. E como que vai fazer? Olha, tem duas formas. Ou você fica aqui fazendo isso, ou você vai para a rua. Vamos experimentar todas? E a gente foi para a rua. Foi para a rua, fizemos uma rua lá na região. Do centro de Barueri. No centro de Barueri. Você foi para um lado da rua, eu fui para o outro? Descemos, você foi Comércio a comércio, panfletar o pessoal e falar que a gente estava vendendo plano de saúde. Isso. No finalzinho da rua, juntamos, né? Falou, pô,
E aí, ó, peguei tantos, né, cartões e tal, e a gente foi passando numa... tem mais uma loja aqui de produtos naturais ou uma farmácia de manipulação. De fórmula de manipulação. Exatamente. E aí ali a gente fez a nossa primeira A gente panfletou, eu lembro que a gente voltou para o centro comercial, que o escritorinho que a gente tinha era lá do restaurante, e deu umas 2, 3 horas, ligaram pra gente. Era o RH, eu quero uma reunião com vocês, a gente está precisando de contratar um plano de saúde para todos os 80, 90 funcionários. Exatamente. E foi um sucesso. Exatamente. E aí começou a nossa jornada. E aí a gente se dedicou, começamos com tudo isso, e a gente resolveu assumir a profissão de corretor de planos de saúde. É verdade, Zé. Isso eu bato no peito. Demorou um pouquinho para mim, inclusive. A gente já tinha colocado um cheque de quase 80 mil reais no bolso, que essa venda deu quase 80 mil, e começamos a captação de cliente, mas quando alguém me perguntava o que eu fazia, eu vendo seguros. Seguros. Você até falou assim, ô João, você não tá com vergonha de falar que você vende plano de saúde? Para com isso, meu. Assume logo isso. Eu falei, é isso mesmo, cara. E quando a gente assumiu, a gente foi para o mercado, enxergamos o mercado como ele é um mercado extremamente complicado. Era um mercado muito complicado, porque às vezes você trabalhava pra caramba, ajeitava tudo, pegava documentação, levava para as... Legal você ter falado isso, mas a gente pode começar da seguinte maneira. Que tipo de profissional a gente achou nesse mercado quando a gente entrou, né? Exatamente. Se você me permite, a gente via muito como a sua irmã, que tinha uma profissão e vendia plano de saúde. Isso. Então enxergava muito dublê de plano de saúde. O cara tinha uma função e quando pintava alguém, ela vendia. Não se aprofundava. Eu posso dizer, profissionalizava. Não, eu posso dizer que, inclusive, mais de 60% do mercado ainda é de pessoas assim. Ainda é de pessoas. Ou até mais. Até mais. São poucos aqueles que realmente sentaram na cadeira de corretor de plano de saúde e assumiram. E aí, quando você assume, o que você faz? Você vai estudar, você vai se preparar para ser o melhor. Foi o que aconteceu com a gente. Sim, você vai entender o que o mercado tem, quais são os problemas, quais são as falhas, construir as soluções. Foi exatamente o que a gente fez. E aí a gente percebeu que ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais era brincadeira. Percebeu porque entrou no bolso. Exatamente. Só que a gente passou por uma estrada de muitas dificuldades, porque... o mercado, primeiro, que a gente sempre fala, não tinha uma formação para te treinar, para você entender, era na raça que você tinha que aprender. Sim. Então, o que te diferenciava... Era na experiência. Na experiência, o que diferenciava de muitos corretores é que a gente se aprofundava, que a gente lia, que a gente perguntava, que a gente estudava. A maioria não. Tudo certo? Depois disso, a gente começou a ter experiência de todo o processo de vendas, todo o circuito, né? Toda a jornada de vendas começou a passar pela experiência. Primeiro, captando lead. A gente nunca teve vergonha, nunca teve preguiça e sempre foi para cima, certo? Isso, graças a Deus. É isso que a gente exige de quem está com a gente. Comprometimento, engajamento, porque se quer ganhar 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil, tem que ter esse tipo de comportamento. Exatamente. Ir para cima, com sangue. Muito bem. A gente começou a olhar o que o mercado oferecia de ferramentas, né? Primeiro, né? Além do corretor ele sempre ter outras funções, tinha também a estigmatização de muitas pessoas, do cliente, que o corretor era uma pessoa de má fé. Que ia dar um golpe. Né? Olha, isso a gente encontrou muito. Muito, cara, muito. E encontrou nos olhos dos clientes. Encontrou nos olhos de quem a gente conversava e falava, não, eu sou vendedor de plano de saúde. Dobrou o pescocinho, sabe? Não, tá tudo certo, meu amigo. Não foi uma vez. Não, foi várias. E eu gosto de falar hoje de boca cheia. Eu vendo plano de saúde graças a Deus. Amém. E aí, cara, o que acontece? Muito da jornada desses corretores que a gente encontrou, né, Zé? Por não ter uma formação, por não ter conhecimento disponível, muitos erros aconteciam e até aparecia que era má fé. Mas não era. Tudo bem, tem uma pequena parcela, como tem em qualquer segmentação, como tem na profissão de médicos, de advogados, aquele cara, o mau caráter, tem em todas. Não, isso é outra coisa. Mas eu defendo a profissão do corretor de plano de saúde. Ele não é esse picareta que muita gente tinge. Ele não é um profissional de subemprego, porque... Aquele cara que
Que não deu certo em lugar nenhum. em lugar nenhum. Cara, Aí ele ia fazer o quê? Ser corretor de plano de saúde. com a nossa ânsia de aprendizado, a gente começou a fuçar em todos os lugares e começou a descobrir gente muito capaz também Sim. e de muito sucesso. E com muito conhecimento. Mas geralmente já, não sei se você lembra disso, aí já são só os donos das corretoras. Exatamente, que foram Foram corretores, entenderam qual era o problema do mercado e montaram a corretora, mas não mudaram o mercado. Continuaram fazendo a mesma coisa, largando os corretores. É verdade, é verdade. E aí que entra a nossa profissionalização, que a gente entendeu que não tinha jeito. Para mudar o mercado, a única coisa que nesse mercado não tinha processos, não tinha metodologia, não tinha profissionalismo, era o corretor. Era o corretor. Porque todo o resto, bem ou mal, funcionava perfeito. As operadoras, muito bem. As corretoras, riquíssimas. Só o corretor é que apanhava, não conseguia montar a carteira, os clientes deles, ele acabava perdendo porque ele não sabia como dar suporte, como dar pós-venda, como implantar direito para não gerar problemas. Na verdade, ele já colocava isso no saco da perda. Só para explicar um pouco para o pessoal, dentro da jornada de vendas, você capta o cliente, você faz a reunião, você vende. Antigamente você pegava como você contou a sua experiência, você já trazia um contrato, ele assinava, pegava cheque. Hoje não é mais assim, hoje é tudo digital. Então, dentro de um fechamento, você recebe a documentação e começa a jornada de implantação, que é uma corretora que tem a relação com a operadora que o cliente escolheu, né? Tem um código para poder entrar no sistema, digitar. Perfeito. E dentro disso, acontecem muitos erros e acontece perda de negócios que já estavam em implantação. E o que a gente fez? Isso era um ponto. O outro, vendeu. O corretor recebeu, o cliente está lá na carteira dele. Muito bem. Estou com a venda garantida daqui 1 ano, daqui 2 anos, no máximo 3 anos, que é o momento de recompra. Nananina, não. Como o corretor ele não tem estrutura, ele não tem conhecimento, ele não tem equipe, ele não consegue prestar uma assessoria de pós-venda, porque uma operadora de saúde, o cliente de uma operadora de saúde tem demanda, tem dúvidas, tem problemas. Você tem que ter um apoio. Precisa de uma autenticação, precisa de uma inclusão e exclusão, uma movimentação, ou precisa até de uma autorização para uma cirurgia. Aí ele liga para o corretor não sabe fazer, não tem estrutura por trás para fazer, o que ele faz? Desliga o telefone. Ele entra numa sinuca de bico. Ele olha e fala, puxa, eu não sei fazer isso, vai demandar um tempo para eu fazer, porque eu vou ter que ir naquela corretora que só está interessada no meu contrato e não me dá apoio. E, rapaz, o que eu faço? Eu faço isso ou continuo vendendo? Ou eu faço os dois e não tenho tempo para vender? A maioria opta por não atender. E aí, é aquela história de matar um leão por venda, porque ele matou o cliente dele. Ele vendeu, matou o cliente dele e não consegue mais usufruir de indicação e nem de revenda. Não, e o próximo corretor que chegar nesse cliente vai encontrar uma pessoa com uma machucada, certeza de que corretor com é tudo. Cicatrizes de um mau trabalho, mas que o mercado demandava isso por falta de estrutura. Exatamente. Você concorda? Por falta de organização de quem? Das corretoras. Sim. Que nunca deram apoio para o corretor. Nunca compartilharam. Nunca estruturaram. Isso.